Olá, meus amigos do Face, do YouTube. Estamos aqui de volta, né? Falar mais um pouco sobre as coisas de Deus, sobre a Bíblia. E hoje eu quero trazer aqui um assunto um pouco polêmico, né? A gente ouve muita coisa no dia a dia. A gente tem que filtrar, a gente tem que ter cuidado para não seguirmos aí ideias errôneas, né? Seguir bobagens. Muito bem. Eu ouvi uma professora universitária usando uma expressão que eu já tinha ouvido algumas outras vezes, e ela disse assim: Jesus não era cristão. Essa expressão ela tem que ser analisada sobre dois enfoques, sobre dois aspectos. Primeiro, quando ela é usada para tentar diminuir e descredenciar a religião cristã. Nesse aspecto, ela é uma bobagem. Por quê? Racionalmente, logicamente, Jesus não tinha como ser cristão, né? Por quê? Porque ele trouxe um ensino. Cristãos serão aqueles que o seguirem, que crer no ensino dele, que vier a confessar tudo aquilo que ele ensinou. Esses serão cristãos, não ele. Ou seja, serão seguidores. Da mesma forma que Calvino não era calvinista, que Lutero não era luterano, que Francisco de Assis não era franciscano, que Agostinho não era agostiniano, e por aí vai. Mesma coisa na ciência, né? Na filosofia, Platão não era platônico, Aristóteles não era aristotélico, Sócrates não era socrático, e por aí vai, né? E por aí vai. Né? Kant não era kantiano. Eles trouxeram uma ideia. E aqueles que se filiarem às suas ideias serão então identificados como seus seguidores. É claro que a mensagem de Jesus ela tem algo, né, diferente, porque a mensagem do Senhor Jesus, o ensino do Senhor Jesus, é para a salvação da nossa alma. Né? Todos esses que eu citei aqui têm seus méritos, né, na ciência, na filosofia, até em teses bíblicas, né, ensinos, mas não transcende, né? Até tentaram falar alguma coisa sobre a Bíblia e tal, mas na verdade quem salva é Jesus, é dele que vem a nossa salvação. Bom, portanto, né, vocês veem que é uma tentativa boba, né, de pessoas metidas a intelectuais, desculpem a franqueza, mas é isso, né? São pessoas que se acham muito doutas, mas na verdade são descuidadas, né? Não leem. Corroborando com isso, o texto da Bíblia, em Atos capítulo 11, versículo 26, diz assim: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Isso aqui já foi anos depois da morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus. Né? Então Jesus não deixou ninguém aqui sendo chamado cristão, eles foram chamados depois. Num primeiro momento, eles eram chamados, os discípulos que pregavam a mensagem de Jesus, eram chamados, na verdade, de seguidores do caminho, fazendo referência ao que Jesus diz, que está registrado em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eles pregavam que Jesus era a única maneira de se chegar a Deus, de se chegar ao Pai. Portanto, eles eram identificados como seguidores do caminho. Anos depois, em Antioquia, eles começaram a ser chamados de cristãos. E o termo cristão significa pequeno Cristo. Né? Enquanto Cristo é enviado, ungido, não sei bem, mas é um desses, via de regra, é dado esses dois significados, ele não tem como ele ser um pequeno Cristo. Então é óbvio, nesse aspecto, que racionalmente, logicamente, Jesus não era cristão. Não tem como. Né? Então usar esse jargão, essa expressão para desmerecer o cristianismo, para desmerecer aqueles que são cristãos, é uma bobagem. Né? Me parece mais que essa tentativa vem de uma coisa aí que ao longo dos anos vem se fortalecendo e crescendo,
que é a ideia de quem tem uma religião, quem crê, quem é teísta, quem confessa uma fé é burro e quem é ateu é inteligente. Gente, isso não existe. Isso é um preconceito, uma bobagem que vem desenvolvendo que não faz o menor sentido, tá? Até porque grandes nomes da ciência eram cristãos, né? Isaac Newton era cristão, né? Albert Einstein, se você ler o livro dele, você fica na dúvida, né? Se ele cria ou não em Deus, né? Como vejo o mundo, né? Tá liberado na internet, é domínio público, quem quiser, né? Mas Isaac Newton, por exemplo, tem um livro que ele fala sobre Daniel, o livro de Daniel e o livro do Apocalipse. Extraordinário o livro, né? Chama Comentários ao livro de Daniel e as Profecias do Apocalipse, uma coisa assim. Digita lá Isaac Newton, Apocalipse, que sai esse livro também, ele é domínio público, tá na internet. Muito bem. Então, um cristão, né? Galileu Galilei, né, e tantos outros nomes da ciência eram cristãos, né? Então essa ideia de que ateísmo ser ateu é ser inteligente é uma bobagem, assim, tá? Mas me parece que essas expressões têm muito disso. Num segundo aspecto, que nós temos que analisar essa expressão que Jesus não era cristão, é dizer que Jesus não seria cristão hoje, né? Se Jesus viesse hoje, ele não concordaria com o cristianismo moderno, com o cristianismo da forma que é apresentado hoje. Aí sim, está correta essa expressão, né? Uma vez que o cristianismo hoje perdeu e muito a sua essência, né? Você tem aí teologia da prosperidade, um monte de bobagem aí, né? Umas discussões que não levam a nada, né? Por exemplo, eu sou calvinista, eu sou arminiano, né? Calvino diz da eleição, da predestinação absoluta, Armínio diz que não. Armínio diz que nós temos livre-arbítrio e que você tem que, né, buscar a santificação, senão você não vai ser salvo. No caso de Calvino, mais ou menos, eu nunca li os textos deles mesmo, né, só ou os comentários, eu leio comentários, então eu não sou nenhuma autoridade nisso. Mas Calvino basicamente defende a predestinação absoluta e Armínio não. Armínio vai defender que você, né, que, por exemplo, o texto eis que estou à porta e bato, se abrires entrarei, né? Você escolhe aceitar ou não Jesus em sua vida. Eles vão defender basicamente isso, né? Então fica uma discussão boba. A verdade é que Deus é soberano, sim, ele se revela a quem ele quer e é muito complicado, é muito difícil fazer essa distinção, mas o que a Bíblia nos leva a entender é que o ser humano pode sim rejeitar, né? Pode sim rejeitar a bênção, mas Deus escolhe abençoar e o homem escolhe aceitar ou não essa bênção, né? É muito difícil para o nosso intelecto. Então, nessas discussões eu vejo mais uma vaidade humana em querer dizer o que e quem Deus é, do que efetivamente uma preocupação com a salvação, né? O ser humano, nós seres humanos, somos falhos, limitados e a nossa razão não compreende a razão de Deus. A verdade é essa. Salvação nesse aspecto então é um mistério que Deus opera e você sabe que Deus operou na sua vida por uma revelação do Espírito Santo e ponto, né? E que nós não somos merecedores. Portanto, o cristianismo nessa bobagem toda foi entrando para um âmbito intelectual, teológico, em que eu percebo que as pessoas têm mais necessidade de mostrar que conhece Bíblia do que efetivamente de ensinar a mensagem do Senhor Jesus, né? Então fica essas discussões bobas aí, não só essa, como tantas outras, né? Hoje em dia agora surgiu um negócio aí de evangelho renovado, não faço a menor ideia do que seja, mas o povo tá conversando fiado aí, tá se degladiando aí, e eu não entendo nada disso. O que importa, queridos, é que Jesus é salvação. Que Jesus é o Salvador. Que dele vem a salvação, né? Se crer, será salvo. Se não crer, já está condenado. Crê em quê? Na mensagem do Senhor Jesus. Que ele veio para morrer pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos acesso a Deus. Uma expressão interessante é que quando o homem, né, Adão e Eva, foi expulso do paraíso, Deus colocou um anjo com uma espada flamejante, guardando o caminho para que eles não voltassem. E Jesus veio, né, em um dos profetas menores, está escrito, e a espada inflamada se levantou contra o meu ungido.
Então o juízo que era para nós foi sobre o Senhor Jesus, para que nós fôssemos salvos. Nesse aspecto, realmente, Jesus não seria cristão hoje, porque o que Jesus veio ensinar foi a salvação pelo poder do sangue de Jesus para perdoar os nossos pecados. Se você gostou desse vídeo, dessa explanação, curte o vídeo, comente, deixe aí sua opinião, deixe sugestão de outros temas, coloca no Facebook, no YouTube, se inscreva para receber aí as notificações. Que Deus o abençoe e juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Deus o abençoe, um grande abraço, até a próxima.